doutrina espírita nos proporciona. Como diz muito lindamente o nosso querido Haroldo Dutra Dias, não tem nada meu aqui que eu vou falar. Tudo que está aqui é da espiritualidade maior, através de Kardec, através de Chico Xavier, dos espíritos, né, benfeitores que sempre estão mostrando para a gente um caminho, mais um atalho, né, para a gente chegar mais rápido no plano espiritual elevado. Diz ele que esses ensinamentos, que são pequenas pérolas, que a gente vai juntando para formar um colar que a gente usa para refletir sobre a missão da doutrina espírita, o nosso comportamento aqui na Terra. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lucidez, discernimento, né? Que a gente vê que é uma coisa que tem faltado muito na humanidade. Então, assim, na verdade, a grande missão da doutrina espírita, além, né, de desvelar o plano espiritual, que ainda é desconhecido para muitas pessoas, né, como a nossa morada verdadeira, a nossa morada eterna, é nos preparar para uma vida, uma vivência feliz, plena, aqui no planeta Terra, onde nós estamos encarnados. Mas isso, com o estudo que a gente faz da doutrina, a gente só vê que é possível quando nós vivenciarmos inteiramente as leis divinas. Quando a gente introduzir essas leis na prática da nossa vida. Então, se nós não conseguirmos fixar no nosso coração os preceitos evangélicos, né, que na verdade eles são a base universal da felicidade, é no universo inteiro, renovando o nosso íntimo, a nossa caminhada aqui no planeta Terra ela vai ser muito longa. E ela vai se repetir, desculpa, por muitos séculos. Então, nós vamos envergar repetidamente novos trajes de carne, enquanto nós permanecermos na mesma condição evolutiva. Então, qual é a nossa meta? Nossa meta é o progresso moral do nosso espírito. E o nosso objetivo imediato é lutar diariamente, né, para a gente conseguir alcançar. Por isso que é necessário ter discernimento, lucidez nos pensamentos, nas ações, de modo que a gente não se demore nos mesmos caminhos trilhados outrora, atrasando a nossa evolução. E o que é lucidez? O que é discernimento, clareza de pensamentos? Vou contar uma historinha rápida aqui, só para ilustrar do que nós estamos falando. Tinha um caminho por onde ninguém se arriscava a passar, devido a uma cobra venenosa que fez sua morada aí. Aí, certa vez, um homem sábio, ele passava por esse caminho tão temido, desconhecedor, que ali vivia uma serpente perigosa. E ela, quando sentiu as vibrações, o calor, né, desse homem, ela se preparou ferozmente para dar um bote nele. Mas quando o sábio avistou, ele pronunciou uma fórmula mágica e ela caiu aos pés dele. Aí ele falou: minha amiga, você tinha a intenção de me morder, de me machucar? Por quê? E a cobra espantada, né, não abriu a boca. Ele está assim: por que você ataca as pessoas desavisadas que vão passando para fazer mal para elas? Eu vou te ensinar uma fórmula mágica, você vai repetir, ela é poderosa. Você vai repeti-la constantemente. E é uma oração que vai te aproximar de Deus. E assim você vai aprender a amar a Deus, a amar as pessoas, aos seus semelhantes, de modo que você vai perder a vontade de fazer mal para todo mundo, de agredir a todos. Aí o sábio murmurou a fórmula no ouvido da cobra, ela agradeceu e, se arrastando, ela voltou lá para o buraco, né, que a abrigava. Desse dia em diante,
ela passou a levar uma vida dócil, inocente, sem maltratar mais ninguém. Quando ela tinha vontade de fazer, ela falava a fórmula e quietava. Passado alguns dias, né, o pessoal do lugarejo, as crianças que morriam de medo dela, perceberam sua mudança de comportamento e, pensando que ela tinha perdido o veneno, eles começaram a maltratar. Atirava pedra, cutucava o corpo dela com os gravetos pontiagudos, machucando a bichinha de tudo quanto é jeito. Mas mesmo ferida, ela repetia a fórmula, não reagia e voltava desconsolada lá para o seu abrigo. Algum tempo depois, o sábio, ele voltando pelo caminho, ele procurou a cobra, mas não encontrou. Perguntou para todo mundo, ninguém sabia dela, achava que ela tinha morrido, mas ele resolveu procurar a si mesmo. Depois de um tempo, ela apareceu toda machucada, desculpa, cheia de ferida, magra, fraca. Mas minha amiga, ele perguntou, como é que você está? Ela falou, vou bem, graças a Deus. Mas por que tão fraca, magra, ferida? Como o mestre me ensinou, eu não faço mais mal a ninguém. Eu me alimento só de folhas e fico quieta lá no meu canto. Mas por que tão ferida e machucada? Por que você está assim? Ela, uai. Porque as pessoas... Uai é porque a cobra era mineira, viu, gente? Porque as pessoas, vendo que eu não as atacava, nem mordia mais ninguém, começaram a me judiar, jogar pedra, bater com pau. Aí o sábio fechou os olhos, pensou e falou, minha amiga cobra, eu recomendei para você não atacar e morder as pessoas, mas eu não proibi você de silvar para afastar os importunos, de armar o seu bote para mostrar do que você é capaz. E essa historinha, ela mostra para a gente um fator importante que a gente precisa ter nas nossas vidas, que se chama equilíbrio. Muitas vezes nós somos muito radicais na hora de tomar nossas decisões. Em tudo que nós fizermos, em todas as nossas tomadas de decisão, normalmente a gente procura fazer aquilo que nós achamos correto, mas nem sempre a gente toma a decisão mais sábia, porque nós somos levados pelas nossas emoções, que muitas vezes, na maioria delas, né, ela interfere nas nossas ações. Por isso tem um ditado que fala o seguinte, não tome nenhuma decisão quando você estiver com raiva. Nem prometa coisa alguma quando você estiver feliz. Por quê? Nós sabemos, meus irmãos, que a ira ela não é boa conselheira. E nós podemos nos arrepender amargamente de uma decisão impensada que foi tomada durante uma emoção muito violenta. E quando a gente está feliz por demais, tudo parece muito fácil de ser realizado e a gente pode não dar conta de cumprir as promessas. Então, com certeza, é melhor a gente sempre tentar resolver tudo com calma, de cabeça fria, porque mesmo que a gente tome a decisão errada, ela foi a única que a gente conseguiu tomar no momento, depois de analisar a situação. Então, nós precisamos aprender a utilizar os nossos conhecimentos adquiridos, das experiências anteriores vividas, dos princípios que nós acreditamos, da espiritualidade que nós desenvolvemos, das nossas crenças, dos nossos valores pessoais, enfim, né? Para a gente tomar a decisão mais correta. Porque saber viver com equilíbrio é não prejudicar ninguém, mas é também ser feliz. O próprio Jesus, ele nos disse um dia, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, a gente, né, pode dizer que lucidez, discernimento, é esse equilíbrio tão necessário nas nossas decisões. É quando, na verdade, nós tratamos as coisas simples com a merecida importância e as coisas importantes com a devida simplicidade, porque a sabedoria ela vai sempre estar ligada à simplicidade.
A gente pode pensar, falar, agir, viver com sabedoria. Se a gente tiver a noção, o entendimento do que realmente importa para o nosso progresso espiritual. Então, descobrir a nossa essência, quem verdadeiramente nós somos, o que nós queremos, ele vai nos permitir a compreensão dos nossos males existenciais. E a libertação desses males, ela está no autoconhecimento, na aceitação de si mesmo, né? Santo Agostinho já nos ensinava como fazer isso. Analisarmos o nosso dia ao deitar, para saber o que fizemos certo, o que fizemos errado. E o que são males existenciais? A raiva, a ansiedade, o apego, o orgulho, a culpa, o medo, a vaidade, são alguns deles. E nós sabemos lidar equilibradamente com eles? Sabemos lidar equilibradamente com o medo, com a culpa, com a raiva? Se nós tivermos clareza para enxergar, porque na hora de uma emoção muito forte, a gente normalmente não consegue. Se a gente tiver clareza para enxergar, sim. A clareza de pensamentos, como que a gente consegue isso? Ela acontece com a evolução. E como que a evolução acontece? Com a nossa mudança interior, através desse processo de autoamadurecimento da nossa alma. Porque a aceitação de nós mesmos, com nossas deficiências, gente, olha, precisa de coragem, muita coragem, para ser entendida, para ser aceita, para haver uma mudança real. Porque se libertar das máscaras, ela requer muito esforço, muita coragem. Infelizmente, ainda hoje, né, as pessoas elas querem ser o que elas não são. Elas almejam fama, beleza, poder, riqueza. E acontece que acabam se utilizando de muitas máscaras para quê? Para que os outros não as vejam como realmente elas são na sua imaturidade espiritual. Então, é triste, né, constatar que não se aceitam como são, nem com o que têm. Isso não são as outras pessoas, não. Somos nós todos. Né? A gente, às vezes, não consegue nos aceitar como nós somos. Hoje a gente vê no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá, outras mídias sociais, uma vitrine de ilusões, onde as pessoas se veem e veem os outros como eles realmente não são. Eles se mostram como eles não são. E é aí que entra o que a gente chama de verniz social. Ele é um paliativo para as nossas mazelas interiores. Ele transformando, né, os nossos olhos, e muitas vezes somente os nossos olhos, viu, gente? Uma alma vazia em alguém supostamente cheio de valores e virtudes, que muitas vezes as pessoas enxergam como o outro é realmente. Então, só nos olhos da pessoa que ela está vendo alguém diferente. Eu quero ter o que meus contatos têm, eu quero ser o que meus contatos são, eu quero me enxergar como eu gostaria de ser. Meus irmãos, vamos acordar. Jesus, ele disse que onde estivessem nossos tesouros, aí estaria o nosso coração. E o que é tesouro para você? O que realmente te importa? Normalmente, depois de grandes tragédias, é que nós despertamos para esse lado espiritual da vida. Pergunta a qualquer pessoa que sofreu uma grande dor, o que realmente tem valor para ela. Então, viver prazerosamente, com alegria, com equilíbrio, isso tudo se fundamenta em a gente ver com clareza como que os nossos desejos e como que o nosso apego estão agindo em nós. Hamed, no livro dele, Renovando Atitudes, ele muito apropriadamente, ele fala que no desejo, nós corremos ansiosamente a fim de conquistar a qualquer preço aquilo que nós não temos. A gente corre
para ter o que a gente não tem. E no apego é o contrário. A gente paralisa o nosso passo e nos agarramos a tudo aquilo que nós possuímos. É um contrassenso. E preocupados com impressionar as pessoas, a gente vai usando as nossas máscaras de acordo com as nossas conveniências. Conforme a necessidade que a gente tem de causar, como se diz aí, né, de aparecer. Então, Buda, por exemplo, há séculos, ele nos alerta que nós não deveríamos permitir que o julgamento dos outros determine quem nós somos e o que nós devemos sentir ou fazer. Na verdade, a gente não deve deixar que o ponto de vista de ninguém decida a nossa hora de correr, de desacelerar o passo, ou até de parar completamente. Porque então nós vamos ser prisioneiros do juízo alheio. E aí a gente vai perder a nossa liberdade. É muito ruim você ficar dependendo do juízo dos outros, deles acharem o que é melhor para você. Então, se a gente não tiver um discernimento em relação aos desejos íntimos do nosso ser, aos apegos da nossa alma, a gente vai estreitando perigosamente a estrada que nos leva ao progresso, à felicidade. A gente pode sair dela a qualquer instante. Então, nós já temos em nós a consciência do bem e do mal. Porque quando o ser humano foi criado, Deus botou dentro dele essa consciência. E quando a gente reconhece isso, já é um grande passo para o progresso. Mas ainda falta a gente reconhecer o que é realmente em nós esse bem e esse mal. Porque ter a consciência deles não quer dizer que eu pratico, ou que eu deixo de praticar qualquer um. Quando nós temos discernimento, nós somos capazes de distinguir, como Paulo de Tarso fez, quando ele falou, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, nós podemos ainda não ter desenvolvido a capacidade de praticar o bem, mas por acaso nós sabemos, reconhecemos o mal que nós praticamos? Será que nós sabemos como nós fazemos o mal? Por exemplo, nos nossos pensamentos, com desejos menos dignos, né? Será que nós paramos para analisar o nosso pensamento? De que tipo que os nossos pensamentos são? Eu penso da hora que eu levanto até na hora que eu vou dormir. Eu levanto pensando, passo o dia pensando e vou dormir pensando. O que eu penso? De que tipo que são meus pensamentos? Que significado que eles têm para mim? Outra coisa é quando a gente fala. Muitas das nossas palavras machucam outros corações. Eu sei que eu já me arrependi amargamente de algumas coisas que eu disse. Eu sei que algumas pessoas, né, já fizeram isso também. Outra coisa, em nossos atos, que muitas vezes causam dor e sofrimento. Esse aí não precisa nem comentário. Porque quem já não sofreu por causa de alguém? Ou quem já não fez alguém sofrer? Então, é preciso a gente manter a nossa integridade interior, a gente ser sincero conosco mesmos, admitindo que nós temos faces desconhecidas no nosso íntimo, reconhecendo as nossas sombras, de modo que a gente possa combatê-las. Todos nós somos feitos de sombra e de luz. Mas como que a gente vai lutar com algo que é desconhecido de nós mesmos? Se a gente nem aceita que temos imperfeições capazes de fazer o mal. Fica difícil, né? Negar esse lado escuro da nossa personalidade é subestimar o que ele é capaz de produzir em nós. E quando a gente nega repetidamente esse lado indesejável de nós mesmos, a gente acaba construindo a autoimagem de perfeição em que a gente até passa a acreditar.
apesar de ser uma imagem falsa. Por esse e tantos outros motivos, é que a célebre frase "conhece-te a ti mesmo" é tão verdadeira, tão importante para nós. Santo Agostinho, como eu falei antes, ele pede para repensarmos o nosso dia. É a maneira da gente se conhecer um pouco mais. Porque desde pequenininho a gente aprende a negar esse nosso lado escuro. Menino, isso é feio, menino, isso é mal, menino, Deus está vendo. E a gente vai relegando o nosso lado, a gente não sabe lidar com aquilo. A gente relega ele a um subcompartimento da nossa alma, sem querer reconhecer que esses sentimentos fazem parte de nós. Não querer que eles vivam em nós não significa que eles não existam. Mas sem confrontá-los, a gente não consegue vencer. Não tem como você lutar com uma coisa que você não acredita que existe. Então, a melhor maneira de nós nos transformarmos, de nos renovarmos, de colaborarmos para a nossa transformação espiritual, daqueles que nos cercam, é lembrar que nós todos somos almas em aprendizagem. Todos nós, sem exceção. E o mais certo é a gente aceitar o que nós somos, o que nós temos condição de fazer, e não a ilusão do que nós deveríamos ser. Jesus, ele vem nos convidar para nós amarmos os nossos inimigos. E Jung, grande psicólogo da alma humana, ele nos pede, nos solicita para perceber, para amar os nossos inimigos internos, as nossas sombras. O que, se acontecer, se a gente conseguir, pode melhorar e até transformar as nossas atitudes para com os outros, como Jesus nos pediu. E isso vai nos trazer harmonia, paz, tranquilidade. É difícil? É difícil, gente. A gente sabe que é, mas nós temos que tentar. Nas janelas de Johari, são um estudo que existe, né? São janelas fictícias do estudo da nossa personalidade. Nós encontramos esse lado oculto que muitas vezes nós desconhecemos, mas que são percebidos pelos que acompanham a nossa jornada. Há um lado oculto que pode ser do bem ou pode ser do mal. Na sombra de um benfeitor, de um malfeitor, por exemplo, existe um lado humanitário que é desconhecido para a maioria das pessoas que cruzam o caminho dele, e até dele mesmo, às vezes. Assim como na sombra de um benfeitor, seu lado obscuro, ele não é percebido, às vezes, nem por ele mesmo. A não ser um Paulo de Tarso, que sabe, né, que o mal que ele não quer, ele faz. Porque os espíritos benfeitores, eles falam que a gente precisa ver o todo, o pacote completo. E que só os espíritos que estão num nível maior de elevação conseguem fazer. É como a gente subir numa montanha. Enquanto a gente está embaixo, nós só vimos os arredores de nós. Mas quando nós subimos no cume, nós conseguimos enxergar a paisagem toda, de todos os ângulos. Então, eles dizem que quanto menos puro o espírito for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores, eles conseguem ter uma visão de conjunto. Nas almas elevadas, tem uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que envolve o espaço, o tempo, as coisas. Né? Para eles não tem trevas nem obstáculos de tipo nenhum. Nós, espíritos imperfeitos, né? A gente só consegue uma visão completa de uma situação depois de tempos que ela ocorreu. E normalmente quando nós não estamos envolvidos diretamente, porque só assim a gente fica isento de julgamento. Aí essa consciência lúcida que eu estou falando, ela nos permite a não buscar vítimas, alguém, alguma coisa para a gente culpar, acusar, atacar. Né? Quando nós aceitamos que nós somos imperfeitos,
desde que a gente não precisa mais ser aqueles impecavelmente bonzinhos, impecavelmente corretos, a gente não vai fazer mais dos outros o alvo dos nossos infortúnios. Porque na nossa infantilidade, a gente sempre culpa os outros pela nossa infelicidade, desde criança que é assim. A gente cresce fazendo isso. Só que à medida que nós evoluímos, que nós amadurecemos, que nós crescemos espiritualmente, nós passamos a perceber que nós, somente nós, exclusivamente, somos responsáveis por tudo que nos acontece de bom ou de ruim. Tudo, gente, está ligado intrinsecamente, invariavelmente, às nossas escolhas. E nós precisamos entender que mesmo as piores escolhas que nos levam a sofrimentos, a dores, elas passam. É isso que o Espiritismo tenta nos mostrar, nos ensinar. Tudo passa. Por quê? Porque tudo é impermanente. Somente o Espírito é imortal. E o amor é eterno. Ele já existia e vai continuar existindo, porque ele é a essência de Deus. Ana Teresa Camasier, a nossa amiguinha lá do Rio de Janeiro, ela tem um livro maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ganhar ele no sorteio na Semana Espírita de Teixeira, o ano passado, né? Ano passado, acho que foi Palavras para a Alma. É lindo. São reflexões profundas acerca da vida, do nosso dia a dia, das coisas que nos atormentam. E ela tem uma maneira assim, muito poderosa de chegar até o fundo da nossa alma. E ela fala nesse livro que o processo reencarnatório ele é um desafio imenso para nós encarnados. Muitas vezes, prosseguir vivendo é uma tarefa quase impossível devido ao peso que algumas adversidades elas atingem diante das nossas fragilidades naturais. Então, nesses momentos que nos parecem intermináveis, a fé na vida futura, ela se torna imprescindível, porque ela é a única certeza que nós temos de que esse momento presente ele é transitório. E então, devido a isso, a essa compreensão, nós podemos nos posicionar de forma diferente diante daquilo que nós estamos vivendo, na consciência de que tudo passa. Então, assim sendo, esse momento difícil que nós estamos atravessando no presente também passará. Então, com todo esse conhecimento do Evangelho, da doutrina, por que a gente não aproveita esse momento de clareza para procurar fazer as melhores escolhas? Porque, meus irmãos, livre-arbítrio e escolhas é o resumo básico das nossas reencarnações. Essas duas coisas, livre-arbítrio e escolhas. O momento entre esses dois passos, ele é crucial, porque é essa consciência, nesse momento que você vai tomar uma atitude entre a sua liberdade e o que você vai escolher, quando você procura ver o que é melhor para o seu progresso, isso vai nos trazer dor ou alegrias, sofrimento ou felicidade, revolta ou resignação. E olha, nós somos, no planeta Terra, o único ser pensante, o único com fluxo contínuo de pensamentos. E graças a isso que nós temos o discernimento, a lucidez para fazer as nossas escolhas.
que a gente, então, possa usar o nosso pensamento para poder encontrar esse equilíbrio, para a gente conseguir ficar de pé diante das adversidades naturais, né, da existência, esses males existenciais que a gente tanto às vezes tem medo das coisas que nos acontecem, das dores, sofrimentos. Somente nós, seres humanos, só nós que podemos parar de agir um instante para poder refletir. Será que eu faço isso ou não? Um cachorro, ele não para de latir e pensa, nossa, será que eu mordo ou não? Nenhum animal faz isso. Só nós, seres humanos. E isso é uma bênção. Isso é o raciocínio. Isso é a consciência. E por causa disso, nós podemos direcionar, ou redirecionar, na verdade, né, o curso das nossas vidas, rumo àquilo que vai nos fazer melhor e mais felizes. Porque nossa luta, nosso objetivo maior, como eu disse antes, é exatamente vencer essas sombras interiores, que muitas vezes elas se tornam muito maiores do que a luz que nós também carregamos dentro de nós. Porque tem muita gente que não se importa com isso, que não está preocupado com isso, que não quer nem saber se existe isso ou não. As pessoas, às vezes, têm até aquela síndrome de Gabriela, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não quero saber, não quero mudar. A lucidez, ela te dá aquela possibilidade de você conhecer melhor o que tem dentro de você, de poder iluminar seu caminho, e cuja luz pode iluminar o caminho, o seu derredor, para que outras pessoas se sintam capazes de te acompanhar. Porque você, querendo ou não, é um exemplo para muitas pessoas, seja por bem ou seja por mal. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né, com as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Eu lembro quando eu era diretora da escola, eu não fazia determinadas coisas em público de jeito nenhum. Por causa dos meus alunos, eu ficava preocupada deles me verem, né? Às vezes até dançar assim, de uma forma mais largada, assim, eu não gostava muito de fazer. E aí algumas pessoas falavam assim, que besteira isso. Cada pessoa no seu trabalho é uma coisa, mas fora do trabalho é outra. Sua vida, ninguém tem nada com isso. Tem sim. Você é um exemplo. Como que você prega uma coisa, moderação, prudência, sobriedade, e age de outra forma? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque parece que o que falta no mundo, nesse momento, é exatamente isso. Clareza, discernimento, para enxergar por quais caminhos anda a humanidade, todo sofrimento, toda dor que existe no mundo, é porque as pessoas só enxergam a si mesmas, as pessoas são muito egoístas. A gente acaba nem se preocupa com os companheiros que também caminham sobre a Terra, que estão na mesma jornada de crescimento que nós estamos. Nós todos, como eu falei antes, somos almas em aprendizagem. Nós não somos melhores uns que os outros. Nós apenas aprendemos primeiro algumas coisas do que outras pessoas. Então, existe também a imaturidade dos sentimentos. Algumas pessoas amadurecem os seus sentimentos primeiro do que outras.
compreendem melhor aqueles que estão caminhando a mesma jornada. Eu fico impressionada quando eu vejo as notícias, né? E de alguma forma a gente acaba contribuindo para tudo isso, com a nossa atitude de indiferença, muitas vezes. Povos que não têm o que comer. Quantos depoimentos a gente vê nos jornais, nos documentários? Na África, por exemplo, não precisa ir lá na África, não, aqui no Brasil mesmo. Crianças esquálidas, sem alimentação. Nessa pandemia agora a gente viu a diferença terrível entre uma pessoa que tem um computador em casa, que tem tudo do bom e do melhor, e uma criança lá da favela vai estudar como? Os povos brigam, guerreiam, ainda hoje, por terra. Os povos brigam por religião. Como se Deus é o mesmo para todos, as pessoas não conseguem entender isso. Brigam, guerreiam por ideologias vazias. Povos são escravizados, torturados, massacrados. Quantos documentários eu já vi de tráfico de pessoas humanas, mulheres, crianças, povos escravizados, aqui no Brasil, fazendas, onde existem pessoas que escravizam trabalhadores. Ah, gente, isso não existe não, isso é conversa fiada, não é não. Não é conversa fiada não, existe mesmo. As minorias que são massacradas, são alvo de preconceitos de pessoas que ainda não conseguiram se libertar dos instintos mais baixos, inferiores, que ainda atormentam o ser humano. Hoje, na televisão, na mídia, na internet, né, isso é a questão de uns segundos para o que acontecer do outro lado do mundo chegar até nós. Como que não tocou tantos corações esses casos que têm acontecido de pessoas negras que são torturadas, pisa no pescoço, pisa nas costas, fica sem ar, porque são negras, porque são pobres. Que isso, gente? É uma coisa que nós precisamos refletir e tomar uma atitude. Não estou falando para ninguém ir para a rua segurar cartaz e gritar, nem fazer nada, não. Mas o que você acha que você tem a condição de fazer, você tem que fazer. Nós nos denominamos modernos, conscientes, humanitários, e aí quando surge uma epidemia igual essa de agora, a gente quer ganhar com isso. As bolsas de valores, ela sobe e desce num frenesi de negócios escusos. Pessoas ganham milhares de dólares, enquanto outras perdem tudo que têm. As mídias, elas enlouquecem com as fake news. A gente não sabe mais o que é mentira, o que é verdade. Não dá mais para saber o que é mentira, o que é verdade. É impressionante, tem lá no Google, tem um negócio lá que fala que isso é mentira, se isso é verdade. Tem, mas ninguém sabe se é ou se não é. Um presidente posta lá uma coisa para desestabilizar um outro governo. Como é que você vai saber se é verdade, se é mentira? Não tem como. Eu não sei se vocês viram falar, se alguém chegou a assistir, um documentário interessantíssimo. Acho que todo mundo devia ver, principalmente os adolescentes e os pais. Chama o Dilema das Redes. É muito bom, gente. Muito bom. Assistam, se vocês puderem. Tem na Netflix. A gente, da hora que a gente levanta até na hora que a gente vai dormir,
A gente é manipulado pela mídia. Só que a gente não sabe disso. A gente não tem consciência disso. Então, quando acontece uma pandemia igual essa, né? A gente se apavora. Saqueia os supermercados. Não é saquear que eu falo ir lá e roubar, não. Mas você vai lá e compra tudo que o seu dinheiro dá para comprar, sem lembrar daquelas pessoas que também vão precisar daquilo ali. Meu pirão primeiro, não quero nem saber. Eu lembro quando a pandemia começou, você não achava álcool em lugar nenhum. Álcool, que era uma coisa assim, todo mundo tinha que passar na mão. Era o que o governo falava, era a orientação da saúde, passa álcool na mão, lava a mão com sabão. Mas você está na rua, está trabalhando, está fazendo qualquer coisa, você tinha que ter o álcool para passar, mas você não achava. E quando você achava, era o quádruplo do preço. Vai entender. A falta de humanidade é muito deprimente, sabe? Ver esse lado escuro, sombrio do ser humano. É muito triste. Eu fico, às vezes, imaginando Jesus e os espíritos superiores nos vendo brigar, né, como crianças, por farelo de biscoito. Eles devem pensar, meu Deus do céu, quando que essas criaturas vão amadurecer? Quando que essas criaturas vão enxergar a verdade? Eles não nos condenam, não nos condenam, não nos julgam, não nos amaldiçoam. Eles sentem pena de nós, eu acredito. Porque nós demoramos, nós nos demorarmos, né, tanto para enxergar a verdade. Foi por isso que Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente com o tempo, meus irmãos, talvez séculos, quando nós estivermos lá no alto da montanha, nós poderemos perceber como que os sofrimentos e as dores da humanidade trouxeram mudanças benéficas para todos os povos, porque a gente não entende por que acontece tanto sofrimento, tanta dor, tanta calamidade, tanta enfermidade. A gente pode começar a perceber de que formas que Deus atuou para ele conseguir modificar o comportamento das pessoas, fazendo com que elas se preocupassem uns com os outros, mesmo que através de enfermidades, de calamidades. É porque, por enquanto, como espíritos recalcitrantes que nós somos, vivendo num mundo de expiação, de provas, são elas que nos despertam para o verdadeiro amor. Nós vemos o tanto que a humanidade evoluiu. Do tempo em que a gente, olho por olho e dente por dente. Ainda tem gente que pensa assim. Infelizmente, você vê aí nas mídias, essa pandemia, essa política que a gente viveu, mostrou a cara oculta de muitas pessoas. Dá para você perceber, mais ou menos, que a gente não consegue ver o fundo de cada pessoa, o coração de cada pessoa, a alma de cada pessoa. Mas você consegue perceber algumas coisas. Então, meus irmãos, essas expiações, essas provas, né, nesse mundo que nós vivemos ainda hoje, só elas para nos despertarem para o verdadeiro amor. Então, que nós tenhamos a lucidez, o discernimento para repensar as nossas escolhas, para nos aceitar como nós somos, para, com simplicidade, escolher aquilo que existe de melhor dentro de nós, para conviver com o nosso próximo.
Que Jesus esteja conosco, nos abençoe, nos ampare nos nossos propósitos. Vamos treinando com as nossas famílias, com os nossos familiares difíceis, para que a gente consiga alcançar, né, essa paciência, essa tolerância, essa benevolência com todos aqueles que nos rodeiam, que caminham essa jornada terrena conosco. Que Jesus fique conosco hoje e sempre. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco.